Por que sofremos por amor? Sofrer faz parte de amar? Bom, gente, o amor é um sentimento muito poderoso de cura, de construção, mas infelizmente muitas vezes a gente aprende, por circuitos sociais, por referências dentro de casa, a viver o amor de uma forma muito destrutiva. Existe uma distorção do que é essa emoção. Então hoje eu separei duas explicações bem didáticas para a gente entender quais são os circuitos construtivos e quais são os circuitos destrutivos. Quais são os sentimentos incômodos e desafiadores que podem ser saudáveis e é natural do amar, e quais são os sentimentos e as vivências que são destrutivas e que a gente precisa estar atento para não justificar pelo amor. Então, antes de começar a explicar a diferença entre esses dois sentimentos, é importante entender que amar é uma demanda natural, é um sentimento natural. A gente não escolhe sentir, isso é inerente à nossa humanidade. E que muitas vezes, por ter referências e vivências destrutivas, a gente acaba ou exagerando e desenvolvendo uma codependência, ou entrando num esfriamento dessa emoção, se distanciando, virando uma solidão. Nenhuma dessas duas formas são construtivas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então hoje eu separei 3 motivos do porquê que as pessoas muitas vezes vivem o afeto e o amor de forma destrutiva. E o primeiro aspecto é distorção de autoimagem, que basicamente fala sobre quando a gente se vê de uma forma destrutiva, ou seja, ou a gente se sente inferior diante do mundo, se sente incapaz, menos, tem um sentimento de que o outro é que vai salvar a gente, de que o outro vai resolver a gente, ou quando a gente tem uma autoimagem de superioridade, achando que a gente precisa resolver a vida do outro, que o outro não dá conta sozinho. Essas duas distorções de autoimagem geram um amor adoecido, codependente, ou seja, ou eu preciso daquela pessoa e eu demando dela, e ela vai resolver a minha vida, o que imediatamente faz a gente entrar em vários aspectos da codependência, ou eu preciso salvar aquela pessoa, o que imediatamente me faz muitas vezes me tornar uma pessoa controladora, tóxica em vários níveis, desqualificadora, já que eu tenho que ficar falando o que e como ela tem que fazer. Número 2, é exatamente a distorção sobre o que é o afeto. Infelizmente, tanto em aspecto cultural, como nos aspectos familiares, é muito natural as pessoas distorcerem o afeto. Então, justificar agressões, chantagens, abusos psicológicos com a palavra amor. Eu faço isso porque eu amo, ou eu tive essa atitude, ou eu penso assim porque eu amo muito aquela pessoa, e acaba construindo uma consciência sobre o amor distorcido. É muito importante a gente entender que, enquanto amor, um sentimento natural e construtivo, onde a gente se sente autônomo, independente, seguro e ama o outro, coisas construtivas vão acontecer a partir daí. Então não é do amor, o controle, não é do amor a chantagem, isso na verdade, o ciúmes exagerado, isso não é do amor, porque é um tipo de controle também. O amor, ele fala sobre construir, sobre querer o bem, sobre coisas construtivas. Muitas vezes as pessoas se sentem extremamente inseguras numa relação, pisando em ovos, com medo do outro, e acham que isso é amor. Isso não é amor, amor é segurança, amor te incentiva, te acolhe nas suas emoções, respeita a sua diferença. Bom, e o terceiro tópico que eu trouxe, que faz a gente viver muitas vezes o amor de forma distorcida e adoecida, é o medo de amar. Muitas pessoas tiveram referências, vivências iniciais na vida de relacionamentos abusivos, destrutivos, onde fez com que ela gerasse um trauma e uma neurose, de que ela não pode confiar no relacionamento, de que ela tem que estar sempre insegura, desconfiada, ou de que ela nem pode viver isso. Então muitas pessoas, apesar de encontrarem relacionamentos legais e pessoas dispostas a amá-las, se sentem tão inseguras, em relação a esse sentimento, tem tanto medo de amar, que acaba boicotando essa relação, Ou seja, não é uma questão do outro, de como o outro a trata, se o outro gera confiança para ela ou não, é uma questão interna. Quando a gente tem medo de amar, e aí isso pode estar relacionado aos 2 itens anteriores, que é eu me sinto inferior, eu me sinto inseguro, ou eu entendo o amor como uma coisa destrutiva, a gente acaba vivendo o amor de uma forma ansiosa, angustiada, e aí a gente precisa detectar de que existe, na verdade, um medo de amar. Muitas vezes em consultório, quando eu falo sobre isso, os clientes ficam assustados, porque eles falam, não, mas eu quero muito um relacionamento. Mas quando estão diante de boicotam, criticam, se distanciam, e imediatamente vem à tona o que é o medo de amar. E o que é o amor construtivo?
Bom, primeiro aspecto importante para a gente viver o amor, né, a relação de uma forma construtiva, é autonomia emocional. Ou seja, a gente entender que uma relação tem que ser um processo de escolha. Eu escolho estar com o outro escolhe estar comigo. E não eu demando e preciso dele para viver, né? E ele precisa de mim e eu preciso salvá-lo, porque isso é codependência. Então, o primeiro aspecto importante é os dois terem autonomia, para que a gente possa, então, dentro de uma relação, ocupar de forma inteira essas duas pessoas, que muitas vezes vão ter opiniões diferentes e que isso precisa ser respeitado, vão ter formas e soluções diferentes na vida, né? Vão sentir um impacto das coisas que acontecem ao seu redor de formas diferentes. Então, o primeiro aspecto é a autonomia emocional de cada um, para que a gente possa ter respeito dentro da relação. Isso quer dizer que dentro desse circuito construtivo não vai ter incômodo, não vai ter dor? Não é bem assim. Claro que vai, porque quando a gente ama, a gente está mais exposto àquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem um impacto maior na nossa vida. O que ele fala, ou o que ela faz, né, como quer construir na vida. Aquela pessoa tem um impacto maior na nossa vida e tá tudo bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela pessoa faz parte, eu introduzi ela no meu circuito de construção de vida, né? É uma pessoa que vai ser companheira. E isso não acontece só em relações, né, gente, de parceria amorosa. Também nas relações de amizade, né? Muitas vezes as relações da própria família podem construir relações legais e construtivas. Então, o maior incômodo, vamos dizer assim, né? E o limite desse incômodo é o que a gente chama de vulnerabilidade, que fala sobre o quê? Fala sobre um incômodo ou uma dor, né? Que é saudável e construtiva de ser impactado pelo outro. Que muitas vezes a gente escuta uma crítica que aquela pessoa faz, né, ou escuta um incentivo, é essa abertura, é essa vulnerabilidade saudável que faz a gente ter trocas e crescimento e desenvolvimento dentro daquela relação, onde o que eu falo, penso, sinto, impacta o outro e vice-versa. E essa é uma das coisas mais fantásticas de uma relação, é a troca, é a partir da troca que a gente se desenvolve e cresce na vida. Como você vive o amor? A vulnerabilidade é um sentimento saudável. É quando a gente tem autoestima, a gente confia na gente e a gente topa arriscar na vida. O que está em jogo aí é apenas uma possível frustração. Se esse não der certo, vai ser uma frustração, vai doer, vai ser ruim, mas é uma frustração. O que está em jogo no circuito destrutivo, né, na distorção de amor, que na verdade é uma dependência emocional, é uma depressão. Então, se essa relação acaba, isso gera uma depressão, uma ansiedade, né? O que mantém aquela liga é uma codependência, né? E não uma escolha como no circuito construtivo. É muito importante a gente diferenciar essas duas coisas. Essa é uma dor que constrói, que desenvolve, né? Que faz a gente ir para frente, aprender um com o outro, né? Desenvolver empatia dentro da relação. Isso tudo é construtivo. Esse daqui é uma dor que destrói, que apaga, que reprime, que adoece, que deixa ansioso. Então, esse é o grande objetivo do vídeo, a gente entender a diferença desses dois incômodos para que a gente possa entender em que lado a gente está, como a gente está vivendo o amor. O amor é a única resposta sã e satisfatória para o problema da existência humana. Erich Fromm. Bom, então reflita se você está vivendo o amor como um problema ou como uma solução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa seu comentário também que eu vou lá responder. Um beijo e até a próxima!